Eita. Melhorou. Boa noite, meus amigos. Como vão? Tudo bem? Estamos aqui nos preparando para mais um encontro, né? Hoje o tema, é um tema contido no livro As Dores da Alma. O tema aqui no livro, ele é em 3 textos, mas eu fiz um estudo e compilei os temas principais para a nossa apresentação, para a discussão no dia de hoje. Mas eu acho muito interessante e recomendo a leitura para aprofundamento, né, da matéria e reflexão sobre esse tema também. E também gostaria de aguardar mais um minutinho, de convidar para a oração inicial, para nós fazermos um pouquinho mais longa, mas também oferecer essa oração a todos os necessitados, aos que partiram nessa angústia tão grande de um ano tão difícil, e que essa semana a gente viu uma luz, não é? Uma coisa que alivia um pouco as nossas angústias de ter uma vacina, de ter uma condição melhor para esse ano. Eu espero que cheguem a todos e que todos se conscientizem da necessidade de se cuidar e de se vacinar. Então a oração de abertura de hoje, nós queremos oferecer aos laboratórios espirituais e que eles levem essa força, que eles saibam e sabem certamente filtrar toda essa energia e levar aos necessitados nos hospitais, em suas casas, nas ruas. Eu convido a todos para a prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, o órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos um coração puro, dai-nos a fé e a razão,
Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde possa refletir a vossa santa e misericordiosa imagem. Assim seja. Essa é uma oração muito bonita, muito forte, e juntamente com o Pai Nosso, faz parte das minhas meditações com frequência. Então, como eu estava dizendo, o tema que eu trago hoje é a rigidez, e esse tema está contido no livro As Dores da Alma, escrito por Francisco do Espírito Santo, pelo Espírito de Hamed. No livro, o texto é composto em 3 partes, e no meu estudo eu compilei, obviamente, para que não seja muito extenso, mas eu recomendo a leitura integral e o estudo mais profundo dessa matéria. E o primeiro texto, Hamed coloca que a teimosia é a forma de rigidez da personalidade. É um apego obstinado às próprias ideias e gostos, e nunca admite insuficiências e erros. Ou seja, está dizendo que o teimoso, ele é muito apegado às coisas que ele pensa, que ele gosta, e ele nunca se admite estar errado. Se não tem o outro para assumir a sua culpa, ele se justifica, justifica e justifica. E conviver com pessoas que sempre estão com a razão, que acreditam, que nasceram para ensinar, para salvar o mundo e que jamais transgridem a nada, é viver relacionamentos desgastantes e insatisfatórios. Quase sempre fugimos da convivência com indivíduos dogmáticos, incapazes de aceitar e considerar um ponto de vista diferente do seu. Nestes relacionamentos, a ordem de interlocução é sempre uma: de baixo para cima, de baixo para cima, de baixo para cima. A outra parte só escuta e nunca pode expressar a sua opinião sobre os eventos e sobre as coisas em que vive. Pessoas teimosas vão ao extremo do desrespeito, por não darem o devido espaço às diferenças pessoais que existem entre ele e os amigos, ele e os familiares, ele e os colegas de trabalho. E Hamed coloca que o excesso de rigidez e severidade faz com que criemos um padrão mental que influenciará os outros a nos tratarem da mesma forma como os tratamos. E podemos ainda, no futuro, provocar em nós um sentimento de autopunição, pois estaremos usando conosco o mesmo tratamento de austeridade e de dureza. Ou seja, é aquela pessoa que leva a vida na base do ferro e fogo. Ela não alivia para ela e ela não alivia para os outros. E assim, quando ela se toma de um arrependimento e associa esse arrependimento à culpa, nasce uma vontade de se redimir pelos erros cometidos, o que acarreta nela uma necessidade de autopunição. Mas ela não percebe essa conduta autodestrutiva. É um ciclo vicioso. Ela exige tanto, então o indivíduo até ele se satisfaz, ele se compraz com o próprio sofrimento. É o extremo, é o excesso da rigidez. Mas é imperativo que nós entendamos que os nossos limites, os limites humanos, eles se expressam de maneira específica. E ninguém pode exigir igualdade de pensamento e ação de outro ser humano. Ora, o que a gente quer dizer, o que
Hamed quer dizer com isso? A gente estuda, a gente faz essas palestras, a gente conversa, uma boa conversa. Eu não gosto do termo aconselhamento, mas toda a matéria está aí e todo o conhecimento está aí, disposto. Não adianta tentar colocar na cabeça de quem a gente acha que tem um comportamento compulsivo, como a teimosia, como a rigidez, porque ela não vai admitir. Ela só vai mudar, ela só vai quebrar esse ciclo de pensamento a partir dela mesma. Nós estamos para demonstrar alguns pontos, mas cada um tem o teu momento e cada um tem a tua verdade. Sei que são relacionamentos difíceis, são relacionamentos desgastantes, mas quem da parte tenha mais flexibilidade, que seja o compreensivo dessa parte. Os excessos de todo gênero de rigidez, seja ele então a intensa cobrança, a autopunição, a inflexibilidade de opinião, a teimosia e etc., na maioria das vezes elas funcionam como disfarce psicológico, a compensar tendências interiores. Então pessoas assim, elas têm uma dor tão grande internamente que não conseguem se expressar ou traduzir de outras formas e traduz-se na rigidez. É uma das formas de expressar essa dor. Mas que não é a rigidez em si, é outra coisa que ela não consegue falar. E criaturas que agem com austeridade em determinadas circunstâncias, elas acreditam que é a melhor opção a tomar. Elas entendem que do jeito que elas estão fazendo, aquele é o correto, aquele é o certo. E se agem assim erroneamente, porque a gente entende erroneamente, é porque ela não sabe fazer melhor que aquilo. E Hamed ainda nos coloca, quando o amadurecimento conduzi-las a ter uma noção a respeito, uma melhor noção a respeito dos relacionamentos humanos, essas pessoas assimilarão novas maneiras de se comportar e passarão a agir de forma coerente com o seu novo entendimento. Porque o projeto da vida maior é conscientizar-se e não sentenciar os demais e a si mesmo. É conscientizar-se. O nosso planeta está repleto de criaturas intelectualizadas e influentes, mas nem por isso sábias e habilitadas para todas as coisas. Os donos da verdade. Por mais inteligente que seja o ser humano, sempre haverá um universo desconhecido para ele. E então, desse modo, para nós melhorarmos as circunstâncias da nossa vida, precisamos transformar os nossos padrões de pensamentos limitadores. Pensamentos que nos engessam, pensamentos que imobilizam, pensamentos aprisionados. Se não abrirmos possibilidade de novos entendimentos do que nos acontece e acontece ao nosso redor, estaremos condicionados a sobreviver e não a viver de forma plena e integrada à vida maior. Na atualidade, estudiosos da mente acreditam que indivíduos duros e intransigentes, por não se adaptarem à realidade das coisas, eles possuem uma maior predisposição a transtornos mentais. E a gente vê muito disso por aí.
Isso é uma fuga. É, por certo, uma forma de adaptação, para que essas pessoas possam se sobreviver no mundo social que eles relutam tanto em aceitar. Então, meus amigos, deixar a rigidez mental é fator básico para o crescimento interior, para aprendermos o bem viver. É preciso que abandonemos as condutas exageradas, excessivas e rígidas, porque atrás de todo excesso e toda rigidez se encontra a não aceitação da naturalidade da vida, fora e dentro de nós mesmos. Errar faz parte do aprendizado, mas ao invés de repelirmos nosso erro, nós deveríamos analisá-lo, ter coragem de analisar, para que a gente evite futuros comprometimentos das nossas atuações, dos nossos relacionamentos. E entender que sem renovar o pensamento e o comportamento rígido, nossa jornada será muito mais longa a atingir a vida plena, em consonância com as atitudes mais humanas, mais serenas e compassivas. Então, nesse momento, eu gostaria de convidar a todos que pensassem nas suas atitudes, que pensassem naquilo que entendem como os seus defeitos, como as suas más inclinações, para que possamos fazer o nosso encerramento desta mensagem. Meu Deus, vós me deste a inteligência necessária para distinguir o bem do mal. Assim, ao reconhecer que uma conduta é má, sou culpado de não me esforçar a resistir à sua tentação. Preservai-me do orgulho que poderá me impedir de perceber os meus defeitos e dos maus espíritos que poderiam me incitar a preservar neles. Entre as minhas imperfeições, reconheço que sou particularmente inclinada a, e cada um faça a sua reflexão. E se eu não resisto ao seu arrastamento, é por causa do hábito que já adquiri em ceder-lhe. Se preferi o mau caminho, foi em virtude do meu livre-arbítrio. Mas pela mesma razão que preferi a liberdade de fazer o mal, também tenho a liberdade de fazer o bem e, portanto, de mudar o caminho. Rogo assistência aos bons espíritos, proteção e, sobretudo, iluminamento, para resistir e corrigir as más tendências que ainda persistem em minha vida. Com a luz do nosso Senhor Jesus Cristo e Deus Pai Todo-Poderoso. Assim seja. É uma breve reflexão que eu trago, mas eu acho que nesse momento de grandes defesas exaltadas, que nós estamos vivendo, a gente precisa refletir nos nossos comportamentos e como defender as nossas verdades, de modo que sejamos mais humanos, que sejamos mais integrados com aquilo que nós buscamos. Quando dizemos, sou cristão. Boa noite, obrigado a todos pela presença, obrigado a todos por mais esse encontro.